vamos falar sobre o que a gente mais preza no nosso Saúde. consultório, né? Saúde. E quando a gente Saúde. fala em saúde, a gente foge de medicamento, né? Que são coisas É, completamente, é, inversamente proporcionais, né? é, Saúde, doença, medicamento né, e suplemento, enfim. E eu é. achei muito interessante esse tema de live, né? Porque a gente ajudar não só os médicos, como os profissionais de saúde, como os leigos a Exato. usarem estratégias para evitar o uso de medicamento, isso é a Uhum. base para qualquer longevidade, não é, Eu, Cíntia? eu vou te contar um pouquinho aqui da minha atuação, porque eu sou cirurgiã plástica, né? E Uhum. aí todo mundo vai fazer, mas o que uma cirurgiã plástica, né, tá fazendo com isso? Eu faço exatamente a medicina funcional dentro da cirurgia plástica. Até foi criado um conceito que chama cirurgia plástica funcional. Eu uso mais o termo funcional. Isso é da seguinte forma: todos os conceitos que a gente usa na saúde, eu trouxe para dentro da cirurgia plástica. Então, os meus Olha que pacientes são bacana. tratados para a cirurgia plástica de forma integrativa. Então, a gente E faz são toda a avaliação. preparados, né? A gente deixa metabolismo, fisiologia, hormônio, tudo no pontinho para um pós-operatório fantástico. Olha E que isso é tão maravilha, legal, gente. Marina, que virou uma parceria com cirurgiões plásticos que resolveram Uhum, aprender o conceito. uhum, Olha que uhum. legal. E as pacientes ficam muito, muito, muito melhores. Ou seja, pouco remédio, muita orientação no sono, no intestino, na saúde, na alimentação, sobretudo, né? Para a gente ter Com um pós certeza. fantástico. Eu sou, não sei se você sabe, Cíntia, mas eu sou anestesista também, de formação, né? Ah, meu Deus! Hoje, já anestesiei muito para cirurgia plástica, hoje eu não faço mais isso. Acho que a clínica, ela, eu vou A brincar, clínica vou dizer que tomou, né? a clínica é soberana, a clínica para mim hoje é É, soberana em tudo. E é o que você falou, né? As estratégias mais eficazes para a gente usar medicamento é exatamente a gente seguir a fisiologia fisiologia. humana. É Exatamente. só. Eu acho que se a gente pode resumir essa live toda em uma frase, é isso. Siga a fisiologia humana. Exato, Hormonal, bioquímica, exato. né? De Exato. todos os sistemas que nós temos. Respeite os ciclos naturais, né, da vida, né? Exata, respeito. Respeite os seus Exatamente. ciclos de sono e vigília, respeite sua alimentação e tudo flui Respeite, melhor. respeite a sua menstruação para a mulher, né? Total, Eu total. falo, eu falo muito, tudo que sai do nosso corpo sai porque precisa sair, gente. Uhum. Não adianta a gente estar tomando remédio para depressão para parar de chorar. A gente tem que Não. chorar, a gente tem que Uhum. sentir a dor, né? Então, Uhum. sente a dor, lógico, tenha estratégias para minimizar aquilo, mas não mascare. A mulher tem que menstruar, a gente sua, porque É, a gente eu faz tenho, xixi, a gente é, urina, né? Então, tudo isso é uma questão de eu bom tenho senso e de fisiologia. o mesmo conceito. É quando vem um paciente aqui, sabe? E eu avalio assim e falo, olha, você está muito, muito fora do fisiológico para que a cirurgia te traga um resultado agora. E você, como anestesista, sabe, você ter um paciente preparado metabolicamente para aquele momento é outro pós, né? Outro Então, pós. assim, a gente deixa a pessoa no jeitinho que ela vai viver melhor com a minha cirurgia, com o que eu vou fazer. Exatamente. E isso é na Exato. vida. Então, se você dorme bem, se você come bem, se você vai ao banheiro bem, porque as pessoas só pensam no que entra, né? No É que sai, verdade. nunca pensam, É verdade. E isso é né? muito Então, interessante, porque tá aí, gente, a gente fazendo uma live dessa aqui, a gente quer também atingir médicos. Vejam que para vocês colocarem isso em prática, vocês não precisam ser clínicos, vocês podem ser de qualquer especialidade, né? Aprender a fisiologia humana vai fazer com que o médico tenha mais qualidade no atendimento do paciente. é a Hoje em base, né, dia, da nossa medicina. que hoje em dia mudou, né, Cintia? Antes o paciente Mudou. ele chegava no médico e ele queria porque queria sair com o medicamento. Hoje não Uhum. está mais assim, não. Hoje o paciente Não, vai para o médico, ele quer entender o que ele tem, ele quer uma explicação por que aquilo acontece, ele exatamente. quer entender se ele realmente precisa do medicamento e, em É, último caso, tomar medicamento. E para o médico aprender a fazer isso, o médico precisa entender de fisiologia hormonal, que é com o que a gente certeza. bate muito na tecla. É. Você, como cirurgião plástico, olha, aqui em Fortaleza, né? Eu já peguei vários cirurgiões plásticos, assim, ligando para mim, dizendo: eu mandei sua paciente suspender tudo que ela estava tomando 2 meses antes da cirurgia. Eu disse: gente, como assim? Não, porque a reposição de testosterona aumenta a hemorragia. E não sei o quê, não sei o quê, não Nossa. sei o quê. Então, assim, é falta de informação. Tá Então, aí, gente. total. Eu vou te falar de mim como paciente modulada. Eu tô totalmente tratada.
que recentemente, vai 9 meses, fiz uma lipo HD. E aí eu fiz o meu pré-operatório como eu sempre faço e tenho implante de testo. Simplesmente foi um show, um show. É isso aí. Agora, a gente tem que estar atento para o que o paciente tem no pré-operatório. Então, não é a testo que causa o problema, é a desidratação que causa o problema, né? É isso É aí. esse paciente não entender o que ele precisa comer antes, dormir antes, de se preparar, que causa o problema. A gente não pode, na fisiologia humana, atribuir uma coisa e um tratamento para aquela coisa, porque nós somos um oceano. Aí, a gente não pode achar que cada pedacinho é um mar e que eles não se conversam entre si, né? É verdade. Não é existe verdade. isso. Todas as vezes que você passa a olhar o outro como um sistema complexo e que tudo que você faz atua do fio do cabelo ao dedo do pé, isso fica muito mais fácil para você tratar. E a gente voltado agora para a formação do jovem médico, principalmente, né? Aquele que está chegando. O que eu acho legal demais, porque eu fui estudar isso, reestudar isso, eu já estava, né, com 20 e tantos anos de formada, e fez uma diferença fantástica na minha carreira. A primeira vez que eu assisti eu fiz o introdutório, e a primeira vez que eu assisti o doutor Ítalo falando assim, porque hormônio a gente tem que chamar de Zé. Eu me apaixonei por aquela frase. Eu falei, gente, eu só vou ser feliz no dia que eu chamo hormônio de Zé, porque eu realmente é quando eu criei intimidade com eles. E eles não me assustam mais. Né? É isso aí, é isso Tanto aí. que hoje eu tô aqui porque eu agora chamo hormônio de Zé. Tá íntimo, hein? Assim, eu não vivo sem eles e com eles e apesar deles. E fico assustada quando alguém me fala, ainda na medicina, que dar hormônio pode gerar problema. Não, gente, não é dar, é não dar. É, não dá. Só que qual é o hormônio que você vai dar é que é o problema, né? Isso. É só pegar um hormônio num contexto e falar assim, foi ele que causou, sem olhar nenhum padrão anterior a isso da fisiologia que esteja alterado. Não existe, né, Cíntia? E além disso, é o paciente, eu falo muito, o paciente tem que merecer repor hormônio. A gente não pode simplesmente pegar um paciente que não merece, que não quer mudar de vida e tacar hormônio nesse paciente, independente de qual tipo de hormônio. Então, é uma conscientização, é uma medicina de consciência corporal, que não é só o médico que tem que ter, é o paciente também. E é isso, o que eu acho que é o mais interessante, esses jovens médicos que a gente quer atingir, que esses jovens médicos saiam da faculdade com uma visão diferente de antigamente, porque eu não tive essa visão. Eu costumo dizer que a longevidade saudável para mim foi uma faculdade, uma nova faculdade. Nossa, para mim foi uma mudança de vida, de verdade, não só dentro da medicina, mas para mim como pessoa, eu, paciente, sabe? Mudou tudo. Eu entrei lá para fazer um introdutório e hoje estou aqui fazendo uma live anos depois sobre o assunto que eu acabei estudando demais e não canso de estudar. E olha a importância, o quanto isso modificou a minha vida, modificou a minha atuação na medicina. Hoje eu tenho um conceito de tratamento tão diferente que virou um curso para cirurgiões plásticos aprenderem. Olha que legal. É um caminho sem volta, né? Não tem sem volta. Não tem. tem. Quando você abre a mente, ela nunca volta, né? Não tem. Não, Né? não A volta, expandir não foi encolher. Não existe. Não vai, não existe. Não. E assim, você falou aí do ciclo circadiano, eu acho que a primeira estratégia, primeira de todas, para evitar a utilização de medicamentos é manter ciclo circadiano regular, gente. Você dorme. Primeira. Você dorme. A gente, olha, a consulta tem que começar assim. Como é o seu sono? A minha consulta é assim, Mari. É para cirurgia plástica. Você dorme? Dorme bem? Durmo a noite inteira. Você acorda bem disposto? Não acordo. Ou seja, o sono já está ruim. Exatamente. Como é que você come? Você vai ao banheiro todos os dias, né? E a gente vai respeitando a fisiologia. E vai entendendo que tudo é uma cascata, né? Que é um sistema de engrenagem que precisa estar perfeitamente encaixado para funcionar bem. Esse é o corpo humano. E como tudo na natureza, existe uma hierarquia a ser respeitada. Então, não adianta a gente querer tratar um sintoma secundário se o primário não for olhado, né? Se a gente não respeitar o primário. Eu falo muito de tireoide, que é um dos órgãos, uma das glândulas que eu mais, assim, sou completamente apaixonada pelo funcionamento da tireoide. E a gente vê muito, né? Você tem uma alteração ginecológica e não se pensa na tireoide prejudicando o funcionamento. O intestino, porque a tireoide vai em tudo, né? O intestino que não vai bem e não relaciona com a tireoide. No meu caso, a gordura visceral alterada para fazer uma lipoaspiração, que eu não vou dar o resultado que o paciente quer, e não se pensa na tireoide. Como assim? Como fazer, né? E outra, o que eu pego muito na clínica, pacientes que se alimentam bem, que fazem atividade física, que tem tudo certinho e cortisol e colesterol lá em cima.
E aí, o que que se faz? Remédio para colesterol, porque não tem jeito. Quando a gente vai ver o que é que tem a paciente, na verdade, tem um hipotireoidismo Hipotireoidismo tá lá, subdiagnosticado, né? O hipotireoidismo gritando. gritando, subdiagnosticado, É, no qual é. o médico cartesiano está esperando aquele TSH passar de 6 para poder tratar. Enquanto Marina, isso, ainda tem uma questão. Eu explico muito aqui para os pacientes. Olha só, você pode ter uma tireoide que produz hormônio, mas que não está atingindo a ação dela dentro da célula, né? Que entra intracelular e intranuclear. Por quê? Porque você não tem micronutriente para ajudar isso. Ou isso. porque o teu nível de estresse está tão grande que o teu cortisol impede que esse hormônio entre nessa célula. Então, assim, a gente esperar o TSH reagir, antes disso a prolactina já gritou, né? Com A certeza. prolactina já avisou, que é muito mais sensível a essa variação. Então, imagina só, você tem um paciente que tem uma hemoglobina de 11. Essa tireoide já não está funcionando, porque faltou ferro para a tireoglobina, que é uma proteína M. É isso aí. Então, a gente tem que entender dos micronutrientes na fisiologia e isso vai implicar no hormônio. Porque o hormônio nada mais são do que proteínas que levam e permitem informações, né? A gente precisa ter esse conceito. Onde é que está a nutrição desse paciente? Ah, eu durmo bem, mas eu como mal. Você está quebrando o seu ciclo, né? Olha, eu hoje mesmo atendi um paciente que me disse que de madrugada ele acordava e abria o frigobar do lado da cama dele, comia uma barra de chocolate inteira e tomava Coca Zero. E que depois continuava a dormir tranquilamente. Não tem Nossa, como. eu fiquei assim olhando, gente, como? E essa mesma paciente, com 22 anos, com ferritina de 9, ferro de 25, Meu Deus! folato de 3, B12 de 200, tomando Zoloft e lítio, porque está com Bom, depressão. eu entendo a depressão, porque assim, ela não está nem tendo substrato para transportar energia na mitocôndria, né? Pronto, é isso que vocês, jovens médicos, Precisam entender. ou médicos antigos, ou A estudantes de gente fala jovem, mas medicina, não, acho que o médico de uma maneira geral. médico de uma maneira geral. É A isso gente também tem que ter. que o paciente, que vocês, que não são médicos, que vocês que são da área de saúde, que vocês, enfim, que todos nós temos que entender. A gente médico, nós não somos mais autores da saúde do paciente. O paciente, ele começa a ser o próprio autor da saúde. É coparticipação. Qual a participação? Hoje ninguém chega mais e fala assim, você tem que tomar isso daqui. Não, olha, você tem essa opção, isso aqui tá assim, você pode melhorar com a alimentação, com o sono, com a suplementação e com a sua conscientização da mudança do estilo de vida. Porque uma pessoa que procura, gente, uma pessoa que procura uma cirurgia plástica para operar, pode ter inúmeros motivos. Pode ter uma diástase, né? Pode ter excesso de pele, pode ter flacidez, mas gordura, também pode simplesmente querer o caminho mais fácil. Mas olha, pegando teu gancho, dentro, por exemplo, da cirurgia plástica, da dermatologia, se você pega um paciente que está muito inflamado, por exemplo, e hoje está muito em moda, moda não, mas hoje está se usando muito tecnologias associadas aos procedimentos, tá? São tecnologias que vão fazer um processo inflamatório intenso, agudo e prolongado, cujo objetivo final é estimular colágeno. E você pega esse paciente e simplesmente ele está lá com homocisteína alta, glicemia alterada, glicada alta. Eu não vou produzir colágeno. De quem vai ser a culpa desse não resultado? É de mim que não vi a questão. É do que eu não enxerguei no estilo de vida dele e no pré-operatório que fez ele não depositar colágeno depois de tudo que eu empreguei. Eu empreguei a melhor medicina, a melhor técnica, só que eu não olhei a outra pecinha que estava ali no meu tripé, que era o paciente. Eu falo muito disso. Não adianta a gente empregar o que há de melhor de mim para o meu paciente, da tecnologia para o meu paciente, se eu não olhar o meu paciente. Se eu não enxergar nele fatores que vão me levar a não resultado, mau resultado, ou um resultado prolongado e sofrido para ele. Isso faz toda a diferença na vida, seja na plástica, seja em qualquer outra situação, porque a gente tem que enxergar quais são os fatores que contribuem ou não para o que a gente está buscando, né? Com e certeza. fundamental identificar isso na história desse paciente, nos exames, né? Eu falo assim, ó, tem uma lista gigante. Isso aqui não é, eu não sou uma cirurgiã plástica normal, porque eu vou descobrir onde é que está a sua operação e eu tenho uma questão, eu não opero se não tiver bom. É isso mesmo. Não opero. Tem que ter pré-requisitos, né? Tem. Cíntia, isso é o que é mais importante. Para que o paciente não sofra, né? Porque o sofrimento é meu, mas a dor é dele. Eu posso carregar essa dor no meu colo, mas a dor é dele. Com certeza. E a gente não está aqui para causar dor. A gente está aqui para melhorar a vida do outro, né? Não, a gente está aqui exatamente para ajudar, né?
E é isso que eu vou falar igual o doutor Ito, né? A gente falando de ciclo circadiano, né? Teve um vídeo dele, acho que foi no TikTok, não sei se foi no Reels, que viralizou, não sei se você soube, que o vídeo que falava assim: quem dorme após as 23 horas está se matando, se matando, se matando. E tá aí, né? Você viu isso? Então é isso. Achei um fantástico. Quem dorme após as 23 horas está se matando. Por quê? Gente, porque não tem pico de melatonina no horário que é para ter. Já muda o ciclo circadiano. O pico de melatonina acontece cerca, em média, 3 horas depois que a gente fecha o olho. Então, se a gente fecha o olho às 11, esse pico vai acontecer às 2 da manhã, com o pico máximo. Liberação otimizada de hormônios reparadores, hormônios sexuais. Para que lá para 6 o seu cortisol te desperte, né? E te faça andar. O cortisol é a bateria do carro. É ele que dá essa energia. Começa aí, a pineal é a glândula mais importante para a longevidade, porque ela regula a produção dos hormônios. E o que faz a pineal estar saudável é toda noite ela ser banhada e encharcada por melatonina natural, que só é produzida por quem dorme cedo. Num ambiente escuro, senão não produz, né? Vamos dormir cedo com celular na cabeceira, televisão ligada, ar-condicionado com stand-by. Eu não sei se você é, mas eu sou a louca dos stand-by. Meu quarto é escuro total. Eu acordo com a luzinha do dia. E quando eu viajo, eu fico arrancando tudo das tomadas se eu não levar minha fita isolante preta. Sou do mesmo jeito. Cíntia, é o caminho sem volta que a gente chama, né? Antes isso não me incomodava. Antes isso não me incomodava. A partir do momento que a gente vê o quanto é bom e o quanto faz diferença, a gente não quer voltar pro que é. Muda tudo, viu? Até na questão da disposição, pele. Imagina eu que trabalho com estética, né? Pele, qualidade de pele, qualidade do resultado cirúrgico. Muda. E eu, como paciente, assim, eu não sou aquela que prega e não faz, tá? Eu durmo às 9h30. Então, assim, acabou a live, quer limpar, ir para casa tomar um banho. Minha filha foi criada nesse ambiente. Lá em casa não passa das 10. Eu acordo cedinho para malhar. Eu faço atividade física todos os dias. Não dá para você pregar uma coisa e viver outra. Não. A gente prega porque a gente sabe o quanto é bom, porque a gente já fez na gente. Exatamente. Todos nós, eu já fui paciente, eu já tive meu cortisol alterado, eu já passei noites de plantão. Para mim, a melhor hora do plantão era a hora que chegava a pizza com Coca-Cola. Hoje eu saio correndo disso, gente. Mas isso fez parte do meu amadurecimento. Fez parte da história de todos, né? Eu gostaria muito de ter sabido disso antes e não ter passado. Então, imagina agora a chance que esses jovens médicos estão tendo em de já começar com essa mentalidade. Não só para si, como para a prática da medicina, mudando todo o perfil de prática que tem, né? É isso aí. É uma outra forma de tratar. Você falou aí que você dorme 9h30 e tudo. A minha filha tem 4 anos e aqui em casa, 7h30, ela já está na cama para dormir. Ela adormeceu, eu vim para cá. Tem 4 anos, mas assim, certíssima. 7h30, 8 horas no máximo, ela já tá dormindo. E, gente, dorme de 8 às 6 da manhã, sem se mexer. Então, aí é uma criança magra, mas que come super bem. É uma criança que pratica atividade física desde os 2 aninhos, se mexe. Neurociência tá aí. Com certeza. Que atividade física e sono são 2 fatores que aumentam a produção de neurônios na infância. Exatamente. Que é onde a gente tem que estar produzindo para poder realmente ter inteligência. E nada de luzinha no quarto dela, nem telefone por perto, nem televisão no quarto, né? Nada, zero. Então a minha vai fazer 11 anos, tá? Cresceu nesse ambiente, dorme às 9, 9h30 junto comigo agora, faz atividade física 5 vezes por semana. Tá com quase 1,55 m de altura já, magra, come super bem. E ela falou que ela é o ET da escola, porque ela leva de lanche de comida natural. E todo mundo fica lá levando o bolinho, desempacotando. É o bullying reverso, né? Que a gente chama. O bullying inverso. É o bullying da comida saudável, o bullying da vida saudável. Mas ela é feliz, sabia? Assim, ela gosta de ser diferente. É porque ela sabe o quanto que aquilo faz bem para ela, né? Isso aí é mais interessante. Ainda assim, e tudo é educação, né? Assim, eu nunca fui de proibir, mas sempre orientei. Então, assim, vai na festa, olha, nunca tomou um refrigerante, tá com 10 anos e meio. O dia que pediu, eu deixei tomar, ela bebeu e sorriu. Nossa, é isso? Entendeu? É bem assim. Imagina agora você começar, vamos fazer aqui uma analogia, a gente tá falando das nossas filhas. Imagina um médico que acabou de sair da faculdade totalmente cartesiana, se deparar com a possibilidade de um curso para entender fisiologia, coisa que eu fui reestudar
há 8 anos atrás, comprei um Guyton de novo. Eu juro para você que eu quase choro tentando ler o Guyton inteiro de novo e ler inteiro de novo. É isso E ter mesmo. isso pronto para ele estudar de forma digital. É fantástico, né? Porque eu Não, fico, se a gente... eu fico assistindo as aulas e falo, meu Deus, É, 27 anos atrás eu seria o é, quê hoje? é verdade. É verdade. Se a gente tivesse essa maturidade de estudar, e o pior é que não é nem só a maturidade de estudar, né? Porque quando a gente passa na faculdade pelas matérias, a gente estuda o quê? Anatomia, fisiologia, aí vai para os sistemas. Nos sistemas é o quê? Doença, tratamento. Doença, causa, etiologia, tratamento, né? Pronto, acabou. E agora é Né? diferente, né? O sistema agora você estuda a doença para dar uma solução para a doença. Já até completamente diferente atualmente. Mudou até a forma do raciocínio. Mudou tudo. Então, por exemplo, matérias importantíssimas como bioquímica médica foi retirada do currículo médico. É isso mesmo. E eu não consigo entender medicina sem entender de bioquímica. Para mim, assim, é um contrassenso. É impossível, gente. É um contrassenso. Isso até para mim é chocante. Porque se você não entender como as moléculas se juntam para gerar uma informação e ali virar um processo dentro do organismo, não dá para entender mais nada, né? Mas assim, eu acho que a vontade de a gente que está nessa área e ver a diferença do nosso tratamento é tão grande de conseguir que mais médicos tenham esse entendimento, né, que a gente realmente se dedica a passar isso de forma digital, a passar isso num curso online ou num curso presencial, para que as pessoas sejam tocadas como a gente foi, né, Cíntia? Porque a gente sai, pessoal, olha, a gente sai do curso introdutório com aquela sensação, assim, de renascimento. Meu Deus, renasci. Eu saí não, encontrei de novo a motivação para viver na medicina e com a medicina, né? Porque quando a gente faz medicina, você tem aquele sonho, aquele propósito de cuidar do outro. Eu mesmo adoro cuidar do outro, adoro fazer coisas para que as outras pessoas fiquem melhores com as minhas informações. Por isso eu fiz medicina. Quando você faz o introdutório, eu costumo contar que é quase que religioso. Me converti, gente, é aqui que eu me achei. Aceitei e fui. E foi uma mudança que eu comecei em casa, comigo. Eu modifiquei todo o meu estilo de vida, assim, da panela ao horário de dormir. Foi bem radical. Lógico que não foi de uma hora para outra, mas foi ao redor dos anos. Mas hoje, assim, para mim é padrão de vida, sabe? Estilo de vida mesmo. E eu trouxe isso para dentro da minha prática. E é completamente diferente a forma. As pacientes me veem. Bom, eu tenho, né, 20 anos de cirurgia plástica. Então, as pacientes vêm aqui, e eu, assim, eu sou da época da indicação, né? Então, quem indica. E ela chega e fala assim, não adianta ir para lá para a doutora se estiver acima do peso, porque ela não vai parar. Se tiver com alguma inflamação, a doutora vai olhar e vai cuidar de você. Então, eu mudei o perfil, meu perfil de viver, mudei o meu perfil dentro da clínica e associei a fisiologia, a hormonologia e a metabologia. Isso mudou completamente os meus pacientes. Mas é isso, pessoal. Os pacientes, eles precisam ser cuidados, eles precisam ser olhados. Todo mundo quer ser ouvido, não é, Maria? Todo mundo, a gente precisa olhar com atenção para as queixas. Tem que entender o outro. Tem que entender por quê, o que você está passando. E assim, pelo menos aqui para mim, a queixa que não falta, podem ter outras adicionais, mas a queixa que não falta é cansaço e fadiga. Tá? Essa é uma queixa, pessoal. 100% dos pacientes. É impossível atender o paciente que não tem essa queixa. Agora, causa, podem ter inúmeras causas, né? Desde o uso de medicamentos que podem dar cansaço e fadiga, a falta de sono, a atividade física à noite, a luzinha no quarto, eu durmo bem, mas tem uma São coisas que a gente não liga, né? Pro dia a dia. Eu durmo bem com o celular na cabeceira, não pensa naquela radiação que vai ativar a pineal sem desnecessário. Então, assim, tem várias coisas que a gente não identifica. A queixa, para mim, mais comum é flacidez. Flacidez. E aí eu pergunto, você vai ao banheiro todos os dias? Você se sente cansada? Você dorme bem? Vou te falar que é 100%, não tem, assim, os 3 critérios, entendeu? Não tem. Então, eu pego a paciente com 30 e poucos anos, 32, 29, chega aqui, ela fala que ela tá cansada, que perdeu o cabelo, toma pílula anticoncepcional desde que menstruou uma única vez na vida e nunca mais menstruou. E a pele é flácida. Você acha que eu realmente vou tratar essa flacidez? Se eu não entender as outras coisas que estão envolvidas nisso? Impossível, né? E só trata... Flacidez é o quê? Nada mais, nada menos do que colágeno. Além de tudo. Elastina ruim, porque está sendo degradada antes de ser depositada. Pronto. E como é que a pessoa vai ter colágeno e elastina sem hormônio? Me responde. Não tem. Pega a mulher de pele madura e fica fazendo bioestimulador, quando o principal estimulador de colágeno da mulher é o estrogênio. Pronto.
Fim, fim. Não tem mais o que Acabou. falar. Você pode Aí fazer tá, o que quiser. Ela aí tá não lá, vai a responder. paciente jovem, né? Idade fértil, super flácida, falsa magra, cheia de celulite, muita pele, falta de músculo, cansada, fadigada, indisposta e tomando remédio para depressão. Porque o É. problema da vida dela é a depressão. Porque Desencadeada acabam, por tudo isso, a gente mais observa, medicamento. a gente observa o tratamento só do sintoma e de um sintoma. Eu falo assim, ó, é igual você querer tratar a gripe só dando remédio para o espirro. É isso aí. Não é É verdade? isso aí. Ah, eu vou É dar isso remédio aí. para o espirro. Tratei a gripe? Não, não tratei a É, gripe. não tratou. Então, enquanto a gente não abrir o olho, a mente, na verdade, mudar o mindset, a mentalidade e trouxer a mentalidade de eu cuido do outro como um todo, a medicina não vai melhorar Não e vai. não vai ter qualidade. Eu acho E é, que, lógico que a gente não está aqui descartando a alopatia e nem a medicina cartesiana como algo errado, não. Ela tem seus benefícios e na hora que a doença está estabelecida, ela está lá e ela tem que ser tratada. O que a gente com está falando certeza. aqui é do não adoecimento, né? Isso, Esse é um conceito isso, importantíssimo. A gente isso. está aqui batalhando pela saúde, não pela doença. Ao contrário, quando tudo já está, o sistema já está ruim, ainda assim a gente pode melhorar. É Mas a isso nossa mesmo. ideia é não deixar adoecer, né? É isso É a aí. verdadeira prevenção, é a E, verdadeira olhar para o outro de forma integral. e o que a gente está falando é exatamente isso, porque o médico cartesiano, a medicina alopática, ela pode também introduzir detalhes no tratamento que vão otimizar até o próprio medicamento que um dia ela vai precisar utilizar. Com certeza, ó. A É gente o médico pensa assim, entender. temos o Dramin B6. É É, para náusea, por que o B6 está isso. lá no meio? Fala, né? Exatamente, exatamente. Né? É, Então, as coisas não são separadas, muito pelo contrário, elas não, andam juntas, elas andam em conjunto. A gente não pode desprezar nenhuma nem outra e achar que a outra, nós somos o outro, nós somos holísticos, nós somos místicos, nós somos alguém que não está pensando na fisiologia, né? é. Muito O que pelo eu... contrário, o que a gente mais faz é entender de funcionamento Exatamente. e quando ele deixa de funcionar. Esse é um conceito importante, que é o Exato. principal aqui na longevidade, né? É a gente entender do funcionamento para realmente fazer funcionar, não para E, apertar parafuso. e assim, eu acho que daqui a um tempo, isso já está se tornando fato, mas daqui a um tempo, o médico que não entender disso, gente, ele vai ficar para trás. Porque, assim, não vai ter paciente que queira mais ser tratado por um médico que Perfeito, não entende. Então, a perfeito. nossa, a nossa ideia é exatamente que a gente pegue os médicos, independente de ser jovens médicos. O ideal mesmo, ideal é a gente estudar isso durante a faculdade. O ideal É. é durante, no fim da faculdade, a gente já Ah, tem entendimento geral, a o gente dia que isso já for entender. matéria de faculdade, aí é o sonho, né? Aí a medicina Exato. realmente mudou, virou a chavinha dela, né? Aí mudou, aí mudou. Aí mudou, mas a gente levando, se a gente pudesse, durante a faculdade, já que não tem na faculdade, mas busquem, estudem, busquem cursos online, busquem artigos científicos, busquem e-books, que está cheio de e-book Informação de grátis, qualidade. busquem informação de qualidade, busquem lives construtivas, para vocês também, ajudar vocês a construir esse pensamento de E medicina. mais do que tudo, entender que o outro, que o ser humano é um conjunto, não é um pedaço. Então, a Não, gente não é uma tireoide, a gente não é um coração, a gente é. Todos esses órgãos trabalham como um sistema. A gente não fala aqui, por exemplo, na clínica, nossa, deu pane no sistema, tudo parou de funcionar. Nós somos a mesma coisa. Nós somos um sistema integrado. E por ser integrado, todas as pecinhas se comunicam. Essa história de que, eu coloquei um DIU de Mirena, só vai agir no meu útero. Oi, seu útero mora onde? Ele não paga aluguel? Né? precisamos ser especialistas em gente, pessoal. Especialistas em Exatamente. pessoas, não É, em órgãos. Em tem pessoas que têm órgão. eu tenho uma frase, tem uma palavra que eu gosto bastante. A gente tem que ser humanologista, É isso mesmo. né? Cuidar do ser humano de uma forma completa. Porque aqui também entra até a questão de como ele se relaciona com o mundo, com o outro, né? A questão do amor, do viver bem, da cabeça boa, dos prazeres de vida, né? Olha, acho que vai fazer 8 anos que eu faço essa medicina. E eu digo categoricamente, né? A longevidade, a forma como a longevidade me trouxe esse novo olhar para o ser humano, mudou não só a minha vida profissional, mas a minha vida pessoal, o meu entendimento do outro,
o meu olhar para o outro, a minha espiritualidade, a minha missão nesse mundo, A sua sabe? interferência no outro, né? Exatamente. E acho que eu digo muito assim, a gente não escolhe ser médico, né? A gente é Não, escolhido. a E gente é escolhido. se a gente é escolhida, porque a gente tem dentro da gente algo a mais, algum diferencial que é importante a gente olhar com carinho e entrar naquele foco ali e saber que aquilo ali pode mudar a vida de muitas pessoas. A nossa missão é muito importante. É. Eu hoje também atendi um delegado. Olha que história sensacional dele. Um juiz de direito e ele passou, ele teve pancreatite aguda, ele teve pneumonia, ele passou assim 40 dias internado na UTI. E ele falou, olha, doutor, eu só não morri porque não era minha hora. E eu falando para ele, não era sua hora, porque aí ele disse que na UTI ele teve um delírio, né? O delírio dele da UTI era que muita gente queria matar ele. E realmente existe a síndrome do pôr do sol, não sei se você já ouviu falar, né? Que é na Uhum. UTI, geralmente acontece no começo da noite, por alteração de cortisol, pacientes na UTI que ficam em ambiente fechado por muito tempo, então não tem exposição à luz solar, tem alteração de cortisol e entram em estágio de delírio mesmo. E esse meu paciente entrou em estado de delírio, porque ele disse que ele falando, eu já botei muita gente para delegacia, já coloquei muita gente para ser preso, então ele ficou com aquilo de que muita gente queria matar ele. E eu parei e pensei, poxa, não era a hora desse cara. A missão dele, imagina a missão de um ser humano aqui de julgar o outro e dizer assim, você vai para cadeia, você não vai, você vai, você vai. É difícil, né? É Difícil. difícil, mas é uma missão que É. pode ser, gente, que pode ser otimizada e com mais clareza com a otimização dos hormônios. Olhem, preste atenção nisso. A gente tem a capacidade, a gente como médico, de melhorar o caráter das pessoas, de É. melhorar o humor das pessoas, O com posicionamento, o as posicionamento. escolhas. É. Entendeu? E como? É. Repondo hormônios, sim. Eu fico toda arrepiada quando eu falo isso, ó. Porque a gente tem essa capacidade de melhorar o mundo. Quando a gente melhora os hormônios, quando a gente otimiza a suplementação, quando a gente muda a cabeça de uma pessoa, aquela pessoa mudou para Toda vez que melhor. você muda para melhor, o mundo ao seu redor muda junto, né? E a gente, com esse tratamento, com essa forma de agir, de pensar e de tratar, a gente é capaz de mudar o mundo positivamente. Então, não é só dar saúde para o paciente, é dar Não, não. saúde É um mental para o impacto de paciente. vida mesmo. É uma mudança completa na vida do paciente, né? Não é aquela coisa de assim, eu vou dar cortisol e tudo bem, vida que segue. Não, não é isso, não. Quando ele está com o metabolismo nivelado, ele vai pensar melhor, ele vai tomar atitudes melhores, ele vai olhar para os outros de uma forma melhor, ele vai se cuidar, vai cuidar de quem ele ama, né? É uma pessoa mais Exato. centrada. Então, a gente tem a melhora completa, a melhora social, na verdade, né? É A gente tem isso, melhores isso, isso, relações. isso. É. Isso, melhora social, melhora os casamentos, evita divórcio, né? Estreita laços entre marido e mulher que estavam perdidos há muito tempo por Sim. simplesmente quedas hormonais. Exatamente quantas vezes a pessoa é sem afinidade, sem afeto e é uma alteração hormonal, né? Você pega lá Exato. uma pessoa com progesterona péssima, ela não tem maternidade nenhuma, né? Ela não é cuidadora. São mães, muitas É, vezes, que estão assim, é, no estresse pós-maternidade ou o estresse da própria vida. Então, assim, a longevidade, entender a fisiologia humana, não só hormonal, mas a fisiologia como um todo, faz muita diferença na prática da medicina. Eu tô te falando isso completamente. assim, é muito estranho quando o meu paciente chega aqui e fala assim, nossa, mas é cirurgia plástica diferente a que você faz, né? Eu sou daquelas que fala mais não do que sim para algumas situações. E quando o paciente chega e está completamente despreparado, eu monto todo um protocolo e falo, se você não seguir, não tem cirurgia. E só dá para seguir durante 60 dias, 40 dias. Então, a gente interfere em todo o conjunto. A gente vai no sono, vai em tudo. E fala, aqui dá para você operar. A partir daqui você vai mudar. E eu vou te contar. Eu já estou 8 anos, quase 9 agora, fazendo isso. Eu tenho pacientes que são minhas pacientes até hoje. Nem fazem mais cirurgia plástica. Mas elas vêm aqui para fazer avaliação funcional, ver como é que elas são, que mudaram de vida, mudaram de emprego. Assim, pessoas que eram completamente tímidas e escondidas, que hoje são influencers. Tiveram Sabe, rede coragem. social. Porque se expuseram. Foi a cirurgia plástica que fez isso sozinha? Não. Foi a cirurgia plástica integrativa, funcional. Foi essa visão do todo. Foi dizer não para aquele momento e falar, se você não melhorar isso aqui, não vai adiantar nada. É isso aí. E olha como foi importante, né? Mudou mesmo. Então, assim, eu acho que tem que abrir a cabeça. A gente tem um campo muito vasto. Essa proposta de fazer os jovens médicos estudarem deveria mudar para médico, qualquer um que tenha interesse de qualquer área, porque fisiologia é o acordar e dormir, né? Simples assim, gente. Simples assim. Acordou,
dorme bem. Acho que assim, que eu falei, vamos resumir, estratégias para evitar o uso de medicamentos no seu consultório. Independente de você fazer, entender de fisiologia, peça para o seu paciente dormir cedo, peça para o seu paciente tirar todas as luzes artificiais, peça para ele Comece pelo dormir básico. longe, comece pelo básico, peça para ele dormir longe de aparelhos eletrônicos que emitem Peça ondas para ele respirar, eletromagnéticas. Peça para ele lembrar de respirar, a gente não lembra. Peça para ele beber água, né? A água fazer é atividade. 60, 70% do nosso corpo. Peça para ele acordar de manhã, permitindo que a luz do sol entre no quarto e toque o corpo dele. Isso é fundamental para Exato. ativar o cortisol. Peça para que o paciente faça atividade física. Peça para que ele, quando for comer algo, ele olhe para o alimento e pense: esse alimento já foi vivo? Se já tiver sido vivo, ótimo. Se não tiver sido vivo, não coma. Açúcar já foi vivo? Macarrão já foi vivo? Macarrão? Feijão foi vivo? Alface foi vivo? Peixe foi vivo? Né? Então, prefiram alimentos que nasceram da terra, que tiveram algum tipo de Prefira experiência. alimentos, não prefira rótulos, né? Isso, né? Comida Então, não tem rótulo. não tem suplemento. Infelizmente, a gente tem que falar isso, porque antigamente o alimento ele era rico em nutrientes. Hoje em dia, com a Não é mais, modernização, ele não é né? mais. Às É, vezes, por mais que você se alimente bem, às vezes vai ser necessário você suplementar, porque você não é uma exato. folhinha de. Você não é igual a todo mundo, né? Você tem demandas muito maiores ou diferentes de outras pessoas. Não, Então, e a gente tem as interferências ambientais das cidades grandes, dos ambientes poluídos, né? Que interferem muito na nossa nutrição. Então, não é só a gente só comer comida de verdade, porque a gente tem aí a qualificação dessa comida, que já é uma grande coisa se for comida, não vier embalada, né? Não vier dentro de caixa, de lata e de plástico. isso. Mas a gente tem aí a absorção. Como é que tudo isso entra aí? Como é que tá o teu estômago? Como é que tá o teu... Você tá digerindo bem o que você comeu? Você tem azia, tem acidez suficiente para digerir essas proteínas? Isso vai descer, vai ficar nesse intestino, vai ser absorvido ou vai travar lá e não vai mais para lugar nenhum? E vai virar um É isso aí. problema? Vai virar uma fonte de toxina, né? Isso, Então, olha a isso. importância. A fisiologia é pura e simples. O funcionamento, aliás, é sinônimo, né? Fisiologia e funcionamento. É, São sinônimos, são palavras sinônimas. Entender e tentar fazer as pessoas voltarem o mais próximo possível para o natural, que é o começo da nossa live, o ciclo circadiano, já faria muita gente deixar de tomar muita coisa. com Se você certeza. conversar com, por exemplo, principalmente agora após pandemia, né, que tem muita gente que teve crise de ansiedade, depressão, se você olhar, essas pessoas não dormiram, elas ficaram horas na frente das telas, com medo do futuro que nunca iria chegar, e na verdade o futuro está aqui, né? É isso Nós mesmo. estamos aqui no futuro. O futuro já chegou e a gente que faz esse futuro, né, acontecer. A gente planta ele. Então, a forma como você se relaciona com todo o teu ambiente de vida, e esse ambiente inclui o que você come, como você dorme e com quem você tá, o que você tá fazendo dessa vida, é que vai te dar futuro. Não adianta viver só na tela, É isso aí. né? As relações são muito importantes. E aqui o médico que se relaciona bem com a fisiologia vai fazer a diferença na vida do seu paciente. Vai, Como vai. você está fazendo, como eu estou fazendo, né? Que a longevidade entrou de uma forma que, assim, ó, eu tenho a canetinha que eu ganhei da longevidade aqui do meu lado todos os dias. E agora a gente está aqui, né, dando aula na longevidade, falando desse assunto. E é porque é bom, é porque faz diferença mesmo, E a né? gente só fala porque a gente quer que as pessoas, que os médicos tenham essa consciência e esse despertar, né? Quando a gente passa por algo muito bom, a gente quer dividir, né? É, O nosso desejo, o meu desejo é que, poxa, eu queria tanto que aquele médico que está ali, que me julga porque acha que eu estou fazendo errado, que ele tenha um pouco de entendimento e que ele enxergue com os meus olhos, porque ele não está enxergando, ele está com os olhos embaçados, ele mas não está olha, conseguindo ver. mas é assim, essa luta da gente vai ser constante. Quando eu comecei, estou falando de 8 anos mais ou menos, acho que é basicamente a mesma época tua, eu fui dar aula de mastopexia com prótese, que é a cirurgia onde você suspende a mama, né? Só explicando para leigos aqui, você suspende a mama e coloca uma prótese. E eu faço uma técnica que tem muitos casos, então eu acabo dando aula disso. E quando eu comecei, eu fui dar aula, criou-se um evento só para cirurgiãs plásticas e eu era a professora do evento. E eu dei aula e uma das pessoas falou assim para mim: ah, eu falei de flacidez, de resultado de cicatriz relacionado com sono, com tudo que a gente está falando aqui. E uma amiga me disse assim: ah, é a Cíntia com essas manias dela aí. Ela tá falando dessas vitaminas, dessas coisas, porque é o que ela acha que funciona. Eu fiz assim: qual é o teu livro de cabeceira? Daí ela falou lá:
eu falei assim, pois o meu é o Guyton, 43ª edição. O que eu acabei de descrever, tá lá no Tá lá. Guyton. Não teve mais o que Acabou! questionar, né? Silêncio e a aula continuou. E hoje, olha só, como foi importante eu enfrentar isso. Hoje, 8 anos depois, eu estou dando aula disso para os cirurgiões plásticos do Brasil. Semana que vem eu estou em Belo Horizonte dando aula sobre isso, só sobre isso, como isso melhora a vida do paciente no pré e pós-operatório. Tenho agora um curso grande que só tem cirurgião, só para me ouvir falar disso. Gente. Né? Então, assim. É diferente, não é? É diferente. Independente, né? Se for cirurgião, anestesista é importante para saber como cuidar do Você paciente. mudou toda a sua prática, né? Toda a minha prática, independente de área específica, o médico, no geral, ele precisa, gente, olha, o mundo vai ser de uma medicina preventiva associada à medicina cartesiana. As especialidades, elas vão ter que aprender a medicina funcional. E o médico cada vez mais vai ser especialista em gente. Então, quem ficar para trás, quem não entender isso, quem não buscar isso, vai ficar para trás. Quem começar a buscar isso agora, vai com certeza criar um espaço na área médica que se propõe a fazer diferenciado. E esse espaço diferenciado não vai ser só bom para a sua realização profissional, mas para do paciente, para a sua família, para a sua vida como um todo, gente. Então, Sim, né, sem não dúvida. deixem. Não, Não, a forma de ensinar o outro a ser melhor, voltando à base, faz toda a diferença. E você imagina quanto isso tem de impacto em tudo, inclusive financeiro. isso, Porque a polifarmácia é um problema, né? muito A gente grande. compra um remédio para tratar um outro remédio, que não tem remédio, o remediado está. Aí você se adapta e vai se arrastando para ver se a vida um dia melhora, sem dar um passo no sentido contrário, que é a melhora que é a sua parte. É verdade. Então, vamos comer melhor, vamos comer melhor. E médico tem que entender de fisiologia, tem que entender de comida, tem que entender de hormônio, tem que perder o medo e achar que hormônio dá câncer. Pelo amor de Deus, de onde vem isso, né? Se desse câncer, o corpo não vinha com ele. Não produzia por tanto tempo, né? O que dá câncer é nosso estilo de vida, que vai nos prejudicar e vai fazer com que aquele hormônio tome um caminho diferente. Ou então, você está fazendo coisas que estão interferindo na ação dele. Mas ele, por si só e naturalmente, não. Aliás, os extremos de vida são a falta dele, né? Que leva à morte celular. O gene carrega a arma, o nosso estilo de vida é que puxa o gatilho. Então, Exatamente. vamos mudar esse estilo de vida. E para os profissionais aí de saúde, a gente acaba fazendo a live aqui na longevidade também para que vocês entendam como que a gente internamente lida com isso e toda a mudança que isso desencadeou na nossa vida profissional e pessoal. E a gente quer que vocês cada vez mais tenham isso também. Então, Exatamente. profissionais de saúde aí, entrem no site da longevidade, gente, procurem os cursos, vejam quem são os professores, vejam a base que a gente tem, vejam o nosso Instagram, vejam quanto que a gente passa de informação para vocês. Porque pelo Instagram a gente pode passar, mas quando a gente faz um curso, a gente acaba podendo entregar mais, né? Porque a gente trabalha especificamente. E é só isso que a gente deseja, né? E você acaba entendendo mais de um assunto específico, né? Por exemplo, você vai entender muito mais de como funciona o cortisol, o eixo está lá todo explicado, o que ele influencia e como ele é influenciado. Você vai entender como funciona a vitamina D, o hormônio D, né? Eu sou apaixonada pelo hormônio D. Como ele funciona, o que ele interfere. Ele não é só para o cálcio, né? E a gente vai começar, e vocês vão começar, assim como a Cintia, a chamar o hormônio de Zé. O doutor Ítalo é o pai da frase. Vamos chamar todo mundo os hormônios de Zé e de amiga. Oi, amiga! Amiga, eu preciso! Você já pensou? Olha o dia que o paciente vai ligar assim, amiga, preciso do teste. É isso aí. Tô com saudade. Você passou muito tempo longe, né? Então, mas olha, eu já tenho hoje pacientes que ligam aqui e falam assim, meu hormônio venceu, eu já tô sentindo que eu preciso de novo. Eu mesma sou uma. Eu falo, nossa, meus hormônios estão vencendo, eu preciso repor. Até porque eu já, né, já tô bem pra frente, enfim. Mas bem modulada e bem tratada, como tem que ser a vida de todo mundo. Não é só para mim, é para todos nós, né? A gente tem que viver bem de uma forma integrativa, funcional. Isso é o que eu acredito. Né? Olha, então eu quero agradecer, né? Acho que foi muito boa a nossa live. Acho que conseguimos passar muito bem aí para as pessoas o que a gente queria falar sobre essas estratégias importantes para a gente usar.
Amei fazer essa live com você, amei sua energia. Obrigada. Que a gente acaba que a gente entra num balão e que todo mundo, né, só quer o É, bem do paciente. Isso faz é, imensamente diferença, né? é verdade. Eu que tenho que agradecer o convite, né? Acho que a gente está lá naquele time tentando fazer todo mundo entender um pouco de fisiologia e de medicina de verdade. Cada um no seu mundo, trazendo todas essas informações, né? Eu mesmo falo muito. Hoje eu ouvi uma coisa interessante. A minha funcionária falou assim, doutora, o seu Instagram tá muito funcional, não tem cirurgia plástica. Não, mas eu acho que isso é tão secundário hoje que se as pessoas entenderem que funcionar melhor faz viver melhor, eles entendem o restante. É verdade, Você é que tem uma verdade. energia super boa, um sorriso lindo, super leve. Que Eu bom. adorei, espero que a gente se veja em breve, né? Com certeza, nos veremos com certeza. E aí, pessoal, entrem no site da Longevidade, vejam todos os cursos que eles oferecem, desde os Jovens Médicos, que é um curso introdutório fundamental, Fundamental. né? Para o seu Fundamental, próximo até passo. o próximo passo, né? Até É. o curso introdutório, Até até a você chamar o hormônio de pós-graduação, Zé. até você chamar o hormônio de Zé, até você ficar, ó, de carne e unha Íntimo com eles, deles. íntimos. É isso que a Íntimo. gente espera. E só com os benefícios. Boa noite, um beijo para todo mundo. Beijo, Obrigada aí querida. pela audiência. Fiquem com Deus. Beijo, Cíntia. Tudo de bom, Obrigada, meu viu? amor. Beijo, tchau. Beijo, tchau.